Não é mais novidade o Trump criar novas tarifas, ou até mesmo o Elon Musk descobrir despesas desnecessárias. Mas tem uma coisa que ninguém está falando ou até dando a devida importância, que é sobre um probleminha chamado China. Porque eu já entendi o que o Trump quer fazer e qual que é o calcanhar de Aquiles dele. Não sei se é Aquiles ou Aquiles, mas você já entendeu que ele tem um ponto fraco. Eu já consegui ver isso, eu quero também trabalhar sobre esse assunto com você nesse vídeo de hoje. Enquanto eu pego o meu café, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com aquele amigo seu que está desesperado com o Trump criando novas tarifas, até nem sabe para que serve isso. Bom, a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é alguns pontos que Trump já está abordando e está ficando claro o que ele quer fazer. Ele já está deixando claro que ele vai fazer de tudo o que é possível para industrializar os Estados Unidos, que hoje é uma economia que ela é muito dependente da China. Hoje tudo que se compra nos Estados Unidos ele é made in China, não é made in US. É tudo feito de forma importada, né? Nada é manufaturado nos Estados Unidos. Então, primeira coisa, que a própria Nvidia está comprometida a investir 500 bilhões de dólares para construir sua infraestrutura nos Estados Unidos. Só que esse dinheiro ele não vem do nada. Ele vem através de incentivos que o próprio governo estará fazendo, cortando juros, cortando impostos. Outro ponto, o próprio governo chinês já deixou claro que vai cortar e suspender certas exportações de minérios de ferro ou produtos da terra, ou até ímãs, né, ou produtos que são essenciais para a produção de chips, que está correlacionado à tecnologia e também à corrida da IA. Outro ponto, está aumentando de uma forma absurda o inflow, o investimento em ouro. Como vocês podem ver aqui, que o que está sendo investido e direcionado para o mercado de ouro supera todas as outras épocas, desde 2016, como também teve alta, e também em 2020. Isso significa que os investidores estão preferindo segurança. E quando se fala de segurança, geralmente as pessoas realocam capital em ativos de risco para ativos de segurança como o título americano. Isso não está acontecendo. As pessoas estão preferindo ouro, que é uma commodity mais segura em meio a séculos de existência. E também, o último ponto aqui, é uma fala do CEO do banco Chase, ou JP Morgan Chase, é um banco bem renomado nos Estados Unidos, e ele dá a entender nessa fala aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas o que ele quer dizer é o seguinte, que o Trump está fazendo ou até tentando fazer é um turmoil. Turmoil é uma bagunça, é deixar que as coisas estão muito estranhas, gerar medo, medo de recessão, até a situação dos Estados Unidos não poder lidar com a dívida, que até um ponto eu vou lidar com vocês. E com isso, talvez o que o Trump está querendo fazer é com que o Banco Central, ou o Fed, corte taxa de juros de uma forma mais rápida do que o esperado, porque até no Fed Watch o mercado já está esperando o corte de taxa de juros, porque com isso influencia o investimento, né, e você inflaciona ainda mais o giro de capital no mercado de investimentos. Só que ele está dizendo aqui o seguinte, que ao fazer isso, você inflaciona ainda mais, só que agora é diferente. Como as pessoas estão preferindo investir em ouro, mas também hoje temos o Bitcoin, essa narrativa também vai tomar um rumo bem diferente. Porque nós sabemos que o dinheiro fiduciário não tem lastro nenhum, a não ser na confiança que as pessoas colocam no dólar. Que o dólar, querendo ou não, é só um papel. Ele não tem um lastro onde eu posso ir lá no banco e trocar os meus 10 dólares por gramas de ouro. Isso não existe mais, desde que o presidente Nixon ele tirou o lastro do ouro do dólar. Enfim, esse é o ponto que vamos estar abordando aqui. Mas o primeiro ponto eu quero trabalhar sobre Estados Unidos é que atualmente a dívida, ou vamos falar o seguinte, né? A dívida atrelada ao PIB, ela supera mais de 122,3%. É uma dívida altíssima. Isso significa que mais do que a produção do próprio país é para lidar com dívidas. Isso mostra que é um país que não sabe lidar com dinheiro, não é eficiente. Até então, eu não conheço nenhum país que sabe lidar com dinheiro e é eficiente em suas políticas. Porque, obviamente, o dinheiro, se você pode criar ele em qualquer lugar, obviamente você faz o que você quiser.
tá? O outro ponto, os juros atualmente, se formos puxar aqui como que está o juro dos 30 anos nos Estados Unidos. Ó, o gráfico atual, vamos puxar de 10 anos primeiro. Esse gráfico aqui mostra que quando se espera que o mercado cai, né? O que que se espera quando o mercado cai? É de que os investidores aloquem em treasuries, ou também conhecido como T-bills. É o que vocês estão vendo aqui para títulos do governo americano com vencimento para 10 anos. Só que se o Trump quer investir na economia, quer inflacionar ela, ele precisa teoricamente imprimir dinheiro. Só que atualmente, para fazer essa rolagem, que é até um ponto que eu falei no último vídeo, a taxa de juros atualmente está em 4,28%. Se você pegar uma dívida de 9 trilhões de dólares, que é o que vai vencer esse ano de 2025, e você ter que fazer a rolagem dessa dívida por 4,29%, é muito dinheiro que o governo americano vai estar pagando somente de juros para os investidores ou para as pessoas que assim confiaram nos Estados Unidos. Porque, só para lembrar que o T-bills ou os títulos americanos, eles são aversivos à quantidade de investidores. Então, como se teve a queda do S&P, teve queda de inúmeras ações, que até posso mostrar aqui para vocês, desde quando Trump assumiu e começou com as suas políticas de protecionismo da economia americana, o mercado saiu de 66, 127 e chegou a buscar ali os seus 4.800. Isso é uma queda que antes, desde a época do Covid, isso não acontecia. Uma queda de mais de 20%. Só que quando você olha para o Treasuries, ele não aconteceu nada. Se você puxar aqui em janeiro, dia 14 de janeiro, estava 4,79, agora está em 4,2. Mas olha só como que estava, até por exemplo, vou pegar uma época um pouco mais antiga, que desde então esse T-bill só tem crescido. Mas se formos puxar uma época mais longa, quanto maior o investimento em segurança nos Estados Unidos, menor é a taxa de juros. Olha só antes do Covid, olha antes da pandemia. A taxa de juros estava por volta de 1% ou até 0,5% para 10 anos. O que significa isso? Que o governo emitiria dívidas com a taxa de juros de 0,5% ao ano para se pagar em até 10 anos. Obviamente, se for US$ 1 milhão, ele vai pagar 0,5% ao ano sobre 1 milhão, e com isso, no final dos 10 anos, ele devolveria US$ 1 milhão. Então, o que está acontecendo hoje é uma coisa que nunca aconteceu, que é onde pessoas, empresas ou instituições param de investir nos Estados Unidos, não colocam dinheiro na economia da renda fixa, que é o título americano, sendo ele de 10 anos ou até o de 30 anos, que eu vou mostrar para você já já, que as pessoas não estão investindo. Então, o que as instituições estão fazendo, até países estão fazendo? Eles estão tirando o dinheiro dos Estados Unidos. Aí você vem aqui, ó, US 30Y, você pode ver que está igual ao patamar dos 10 anos. Então, assim, está irrelevante. Então, assim, as pessoas não estão querendo investir mais nos 30 anos, porque os 30 anos é para ter uma taxa de juros maior que 10 anos. Por quê? É muito mais tempo. Então, teoricamente, eu faço um juros pouco maior essa dívida, mas rende mais de 30 anos. Mas o que o mercado está mostrando é o seguinte, que para ele é indiferente, até essa curva de juros de 10 anos ser maior do que a de 30 anos, é muito preocupante. Entra até um assunto de uma possível recessão ou até uma perda de controle, que é o que eu falei ali no assunto do CEO do Banco Chase, que está para acontecer. Tá? Um outro ponto, o dinheiro está indo para onde? Eu vou mostrar só um ativo para vocês. Nesse período, olha só como o ouro valorizou nesse período. Primeiramente, o ouro está no patamar de US$ 3.349. Isso é um patamar histórico, alta histórica. Isso mostra que o dinheiro que estava nos Estados Unidos, não literalmente todo ele, mas sim está sendo muito bem direcionado para ativo de segurança, que é o próprio ouro. Então não se esqueça que eu já falei da dívida, do GDP, que é o PIB americano, mostrei que os juros que não estão baixando, e até a questão dos títulos altos, que eu já mostrei aqui dos yields,
Mas até a corrida do investimento não está indo para onde o Trump talvez esperasse, que era para títulos americanos, baixando a taxa de juros e com isso talvez ele consiga fazer uma rolagem ou até melhorar a dívida americana. Mas não é o que está acontecendo. Só que o governo ele precisa de dinheiro para existir. E o governo não pensa em imprimir dinheiro com a taxa de juros tão alta, como por exemplo atualmente o Fed está em 4,5%. Talvez o que o Trump espera é o seguinte, que o Fed ele intervenha, ele entre em ação, cortando a taxa de juros pela metade ou até um pouco menos, e com isso ele consegue imprimir mais dinheiro e ele acaba inflacionando mais a economia. Obviamente, precisaria de mais dólares para comprar a mesma coisa, e com isso, até a própria dívida seria rolada com apenas dinheiro que foi impresso para ser investido, mas na verdade ele foi apenas para tampar um buraco. Então, assim, talvez isso o Trump tenha como expectativa, gerar esse turmoil, gerar essa bagunça. É um dos pontos. Mas estou falando tudo isso porque quando não se tem dinheiro para pagar dívida, tem um investidor chamado Ray Dalio, é um cara que eu gosto demais de acompanhar ele, é um dos maiores investidores do mundo, e ele falou o seguinte no livro dele, tá? Que se chama O Segredo das Ordens Mundiais. É um livro sensacional para vocês lerem, onde fala sobre como as estruturas monetárias do mundo funcionam. E, primeiramente, quando um país começa a ter indícios de que ele não vai ter dinheiro para pagar a dívida, que atualmente, só nesse ano, a dívida a vencer dos Estados Unidos está em 9 trilhões de dólares. Só que se vê que o país não tem caixa para isso, existem duas situações. A primeira é fazer o default. Default é quando ele fala o seguinte: vou virar um caloteiro, não vou pagar a minha dívida. E a gente sabe que se o Trump decidir que não vai pagar a dívida, nós sabemos que isso vai quebrar a economia americana, que toda a confiança que já está baixa vai ser praticamente nula. E com isso sabemos que a confiança já vai ser mais direcionada para o segundo ponto, que é a China, tá? Agora, se você não faz default, você tem uma outra opção, que é imprimir dinheiro, onde você acaba gerando ainda mais dívida, você inflaciona ainda mais a economia. Obviamente, por ter mais dinheiro circulando em mercado, se espera sim que os ativos de risco tenham sim aquela alta violenta. Foi o que aconteceu em 2020 e 2021, como por exemplo o próprio Bitcoin. Se a gente pegar naquela época, o Bitcoin ele valorizou absurdamente. Quero mostrar aqui para vocês um gráfico para vocês acompanharem comigo. Olha o que aconteceu de 2021, quando entramos naquela situação de os Estados Unidos começarem a imprimir muito dinheiro para poder subsidiar os americanos. Olha só, o Bitcoin saiu de 10 mil dólares em menos de meses. Ele atingiu o patamar de 63 mil dólares, uma valorização de 477% em menos de 6 meses. Tá? Foi uma alta que não parava. Eu lembro dessa época, foi até então quando eu comecei a mexer com cripto. Então, assim, o que o Trump está fazendo, o que está acontecendo, é uma coisa muito delicada, porque se ele não souber lidar com a dívida, se ele não conseguir baixar a taxa de juros, se ele não conseguir baixar o yield dos títulos americanos, ou também conhecido como T-bills, ele vai se enrolar na dívida. E talvez o que ele espera é que o Fed entre em ação, baixando a taxa de juros para que ele tenha fôlego para imprimir mais dinheiro, porque senão ele não aguenta segurar a economia, porque o governo ele na verdade ele não é eficiente, porque para chegar nesse nível, porque de fato o governo não está sendo eficiente. Lembrando também do que eu falei do Ray Dalio, no site do WTO, que é o World Trade Organization, que é o site, como posso traduzir, seria do Organização Mundial de Livre Comércio, tem algumas reclamações e pontuações sobre a China. Uma delas é de que a China, vamos lá, ela providencia subsídios ilegais para as empresas. Com isso, ela faz as empresas crescerem de uma forma e não é só ilegal, mas também de uma competição que não é justa. E, obviamente, esses subsídios, eles são até empréstimos de dinheiro abaixo do que o mercado econômico global estipula. Então, se eu tenho um país que tem que estipular pelo menos 5% de taxa de juros, só que a China vai lá e empresta de graça, ela está inflacionando, ela está fazendo empresas crescerem, como por exemplo o TikTok, empresas se tornarem, até o Alibaba,
sendo referência não só com o dinheiro próprio da empresa, mas com o dinheiro do governo. Outro ponto, a China ela é discriminatória. Ela, ao ter estrangeiros que queiram abrir empresas na China, ela deixa claro que é o seguinte: ou você compra com fornecedores e produtores chineses, ou se você quiser comprar o seu produto de outro país, nós vamos taxar você muito além do normal. Então, assim, ela é um país que ela deixa claro que se você quiser crescer na China, você tem que usar a mão de obra e a força de trabalho chinês. Não deixa dúvidas disso. E o terceiro ponto é que a China está controlando cadeias de suprimentos. Então, até um ponto que eu achei interessante mostrar para vocês, olha só o que aconteceu no ano passado, tá? Isso foi final de 2024. Uma estatal chinesa comprou uma mina de estanho na Amazônia por mais de 340 milhões de dólares. Então, o que quer dizer com controle de cadeia de suprimentos? A China, ela está controlando a, a escavação de minério e também está controlando agora a produção dos componentes. Ela controla tudo. Então, se você quiser boicotar a China e encontrar o fornecedor, saiba que o fornecedor é a própria China. Então, se agora os Estados Unidos, e o que ele quer fazer? É por isso que eu voltei, por isso que eu falei daquele post do Trump falando da IA, que ele quer que a Nvidia desenvolva o quanto antes tudo dentro dos Estados Unidos, para não ter dependência de chips e componentes da China, que é o que aconteceu. Talvez vocês não lembram, nós já tivemos esse problema em 2020, foi quando teve a falta de componentes eletrônicos, ou até semicondutores, esse é o termo, que até eu lembro que na época de 2020 ou 2021, eu pesquisei a compra de um carro e até não era possível ter uma data de entrega, uma previsão de entrega, porque não tinha semicondutores no mercado. Se tornou uma briga isso. Só que quem que era o único fornecedor? A China. E ela continua. Só que a diferença é que hoje ela não só domina a produção, mas também domina toda a escavação e a extração desses minérios. E só lembrando, é uma estatal chinesa que comprou esse terreno, né, essa mina de estanho na Amazônia. Obviamente, isso para mim é mais uma manobra que mostra que nessa tela onde a China ela controla. Então ela limita também quem pode comprar, aonde vai comprar. Se você quiser comprar um componente de outro país, a China vai também controlar todo o seu acesso àquela cadeia de suprimentos. Então ela faz com que toda a economia dela seja assim em prol da China. É uma economia que ela não é de fato uma democracia, mas é um mercado que só a China faz. Ela impõe, ela faz do jeito que ela quer, ela não respeita as regras internacionais de livre comércio. E se você olhar nesse site do WTO.org, vocês vão ver que a China é um país que mais tem reclamação de outros países por algo que não é justo. Só que a China também é um dos países que mais reclama de outros por não seguirem a regra, sendo que a própria China não segue a regra, nunca seguiu. Até o outro ponto, quero continuar desenvolvendo com vocês, é que na dinastia do Império Ming, isso há mais de 500 até 600 anos atrás, o que fez essa dinastia cair foi simplesmente o ponto que é similar com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não só a dinastia Ming, mas como também o Império Britânico, o português, o espanhol, até o Império Romano, tá? Até fomos falar também dos sauditas, né? E também dos mongols e otomanos, o que fez crescer, o que fez eles romperem, né, e não crescerem mais e perderem um posto de referência, ainda mais como capital financeira do mundo, é a questão de isolacionismo, onde somente eles estão ali fechadinho no mundo deles. Tem também a parte de corrupção interna, que é uma má gestão. O próprio Estados Unidos está mostrando que não é um bom gestor financeiro. Talvez não saia escândalo de corrupção, mas uma má gestão tem a ver sim com corrupção. Até questão de rebeliões internas. Ó, quando eu falo de rebeliões internas, olha só essa informação que eu puxei no próprio site do governo. Cadê? Aqui. Olha só. No próprio site do governo me mostra que em 1960 a população, 4% dos republicanos e até 4% dos democratas,
que eles se importavam que se os seus filhos casassem com o outro lado oposto, como por exemplo, em 1960, se eu fosse um pai, eu me incomodaria se minha filha casasse com alguém da direita ou com alguém da esquerda, que fosse o oposto à minha ideologia. Isso em 1960. Hoje, esse cálculo aqui de 2019, né, vamos falar mais recentemente hoje, né? Quase 50% da população faz questão de impedir que os lados opostos se juntem. Então, se você é de direita, você se junta com quem é de direita. Se você é de esquerda, você se junta com quem é de esquerda. Essa polarização, ela só gera uma coisa no país. Primeiramente, confusão. Não só uma coisa, né? Elas geram vários pontos, mas o primeiro, não só da confusão, mas se gera uma guerra civil, onde todo mundo é intolerante, ninguém mais consegue conviver com o outro, onde leva até para um dos pontos que eu quero trabalhar com vocês nesse vídeo. O que leva à polarização é alguns pontos, tá? Primeiramente, políticas de eleição. Isso, quando uma política muda, alguma regra muda, isso gera uma aversão ou até a total aversão ou total favoritismo àquela economia ou aquele político. Aqui tem viés de grupos, isso traz uma polarização econômica, até uma polarização política. Ah, até a questão de demonizar a diferença, foi o que eu falei para vocês. Se eu sou de direita, você de esquerda, cara, você tem que, ó, morrer. É isso que eles estão falando. É isso que acontece, na verdade. Você não consegue ir no protesto de quem está a favor do Lula e perguntar para eles: "Ô, meu, por que você está protestando? O que está acontecendo? Eu quero entender o seu lado. Eu sou de direita, só quero entender. Cara, você vai ser lixado de lá. Você tem que chamar a polícia para te ajudar a sair de lá vivo. Mas também com outro extremismo da direita, se alguém de esquerda for tentar conversar também não consegue. É de um para um. Todos os extremos não se conversam. É por isso que também se gera essa polarização. E obviamente chama de media bubbles, é quando existe uma mídia totalmente parcial, onde nos Estados Unidos temos a CNN como uma política à esquerda e a Fox News com uma política totalmente de direita. Se você for na CNN, o Trump ele faz tudo errado. Já na Fox, as mesmas coisas, eles falam o seguinte: o Trump ele faz tudo correto. Nunca foi tão perfeito. Então é isso que se traz polarização. Até uma coisa importante vocês saberem, que os mesmos acionistas da Fox é os mesmos da CNN, tá? Enfim, talvez se você vê muito jornal, você está sendo manipulado e não é pelos dois jornais, é pelas empresas que são donas. Isso não sei o que estou falando, é isso que está claro na internet, você pode pesquisar aí para você ficar sabendo que esse mundo ele é preparado para trazer divisão, tá? E também um dos pontos é que o Trump ele quer trazer de volta para os Estados Unidos o emprego que a China tomou deles. Até que no site do WTO, eles deixaram claro que mais de 6 milhões de empregos foram perdidos para a China. Só que se você pesquisar agora a quantidade de pessoas que está desempregada nos Estados Unidos, ultrapassa 7 milhões de americanos. Só que o Trump ele quer voltar a industrializar os Estados Unidos porque precisa de emprego. E também para mim já está claro que quem vai ser uma nova potência mundial muito em breve vai ser a China. E já está claro isso, porque a China ela nunca respeitou as regras, não que também os Estados Unidos seja uma flor que se cheire, mas nesse caso o que é preocupante é que o que o Trump está tentando fazer é antecipar um problema que já vai ser muito maior. Porque olha só essa informação, isso daqui é a realidade do que está acontecendo sobre essa guerra tarifária, tá? Só em 2025, aqui tem o tanto que os Estados Unidos exportou para, até vou dar um zoom aqui para vocês, exportou para a China, que aqui dá em torno de 20 bilhões de dólares, só que também os Estados Unidos importou 73 bilhões de dólares, isso em somente janeiro e fevereiro. Só nesse ano a balança comercial já está em negativo 52 bilhões de dólares. É por isso que o Trump está tão incomodado, porque o americano depende da China. Quando eu morei nos Estados Unidos, as coisas eram baratas, mas porque dependiam da China. Tudo é barato nos Estados Unidos porque eles terceirizam a mão de obra para a China. Esse é o coringa da economia americana. E o americano não quer
comprar camiseta que é feita nos Estados Unidos, porque ela é muito mais cara. O americano não aceita receber 4 dólares por hora, ou 4 dólares por dia, né? Já o americano aceita no mínimo 15 ou 20 dólares por dia. Então, obviamente, se você tem uma mão de obra mais cara, o produto é mais caro. Já na China, não. Eles querem realmente só trabalhar, pouco importa qual é o salário. Que quem domina lá é o governo, não é a população. Só que seguindo no raciocínio, em 2024 a balança comercial fechou em menos 300 bilhões de dólares. 2023, 280 bi. 22, 380 bi. 2021, olha só, 350 bilhões. 2020, 300 bilhões. Se eu somar aqui rapidinho nos últimos 10 anos, desde 2017, 16, 15, tudo negativo, ó. Isso é dado público, tá, pessoal? Desde 2010, gente, essa história é longa. Olha só, tô tentando achar algum mês aqui que os Estados Unidos ele exportou mais do que ele importou. Isso foi quando? Talvez, gente, muito antes, na verdade não tem nem histórico. Tô puxando aqui, acho que talvez começou, bom, 1985. Mas só que começou no negativo de 6 milhões de dólares. E desde então nunca os Estados Unidos venceu a balança comercial com a China. Desde então o americano conseguiu muito bem explorar a mão de obra chinesa, sendo que ela já foi uma vez uma dominância global. E ela caiu e ela com certeza aprendeu. E é isso que o mundo não está mostrando, porque quando os Estados Unidos, ou enquanto, né, os Estados Unidos está sendo uma liderança financeira global, ele pode impor algumas regras, como principalmente até o que o Trump está fazendo, que é, por exemplo, você não pode ir contra você não pode tentar calar pessoas, você tem liberdade de expressão, você pode lutar pelos seus direitos, o que é homem, homem, mulher, mulher. Ele foi eleito para poder fazer isso. Já na China, não. Se você quiser abrir a tua boca, você desaparece. Foi o que aconteceu com o Jack Ma e também com outros. Vai acontecer também com outras pessoas que também a gente nem sabe, né? Mas, enfim, pessoal, a ideia desse vídeo é trazer essa abordagem para você sobre a China, porque ninguém está falando que ela está comendo pelas beiradas há anos. O Brasil é um país que está com uma dependência altíssima na China. Eu não vejo problema com isso, porém o que me traz um alerta é de que a China não é uma economia livre. Ela é um país que controla a economia. Ela dita regras e ela não respeita regras. Ela joga o jogo injusto. É por isso que você vê muitos investidores do Shark Tank americano falando o seguinte: ou você joga duro com a China ou você perde, porque ela não respeita as regras. Então, assim, pessoal, a ideia é de vocês entenderem que a China não está para brincadeira. E lembrando também que o Ray Dalio falou no seu livro que a média de um império ele dura por 100 anos. E atualmente, né, o dólar está em torno de seus 105 anos. Então, eu acredito que muito em breve vai acontecer essa mudança de hegemonia, onde, pelo que tudo indica, que se os Estados Unidos não recuperar, que também não vai ser algo em poucos anos, porque a China está fazendo isso há muito tempo, ela está preparando a economia dela por muitos anos. E o Trump não vai conseguir fazer isso em pouco tempo. Ou será que vai? Se você acredita nessa ideia que eu tenho trabalhado com vocês? Deixa no comentário. Se você quiser ser uma pessoa que sabe lidar com seu dinheiro, que você está vendo que em meio a tanta confusão, tanta inflação, até nem sabe como isso impacta no seu bolso, eu posso te ajudar. Tem um link na descrição, você pode entrar em contato comigo, onde nós vamos trabalhar junto com as suas finanças, onde eu vou ser o seu orientador pessoal. Enfim, conte comigo para isso. Agradeço, deixe seu like, se inscreve, enfim, compartilha e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal!